Hoje nós vamos ter um assunto diferente, tá? E esse é meu espaço original, tá? Resolvi tirar, né, aquela imagem para vocês conhecerem onde é que eu trabalho. Realmente é um espaço bem pequenininho na minha casa, que não tem quase que não cabe a professora nesse espaço. E nós vamos falar hoje de tópico frasal, tá? Nós vamos falar, na realidade, de desenvolvimento, mas surgiu uma dúvida durante as aulas, nessa semana, sobre a questão do tópico frasal, e é essa, né, essa pauta de hoje, tá? O tópico frasal, e a gente vai ver um pouquinho da estrutura do parágrafo de desenvolvimento para ajudar vocês a produzir melhor o seu texto Enem, tá bom? Então, vamos lá. Queridos, eu trago para vocês a estrutura que eu gosto muito de ensinar, né? E são algumas, né, dos meus métodos de ensino. E aqui a estrutura da técnica do sanduíche, em que a gente tem o tópico frasal, que é o tema da redação, né, que é a tese da redação que você vai apresentar lá no desenvolvimento, e eu tenho, que é o pão de cima, né? É o sanduíche, então eu tenho o pão, o recheio e o pão, né? Que vai segurar esse recheio. Então, o que tem dentro deste sanduíche? O recheio seria ali, né? O repertório sociocultural para a comprovação da tese, seria a sua argumentação, né? Que você vai ter ali. Então, eu tenho a carne, né? Eu tenho aqui as folhas, tá? Então, eu tenho o repertório, tenho o argumento que é produtivo, né? Que você vai dialogar ali com o seu repertório, tudo isso dentro desses dois pães, né? Então, eu tenho o pão de cima, que é o tópico frasal, e o que seria o pão de baixo, né? A conclusão do parágrafo, que é onde retoma, né? Você retoma a tese e o tópico frasal, sabe? É pão, termina com pão, né? Então, a gente começa com o tópico frasal, com tema e tese, a gente termina com isso também, a gente faz aquilo que eu chamo de circuito da tese, né? Então, essa tese retorna, tá bom? Então vamos lá olhar como é esse tópico frasal, porque o objetivo hoje é vocês entenderem o tópico frasal. Então, vamos lá. O que é um tópico frasal? É a introdução do parágrafo, tá? É sempre a frase inicial. Então, o tópico frasal tem a importante função de anunciar o assunto, né? Que é o tema, a tese do seu parágrafo, que será desenvolvida. Então, olha a função mega importante, tá? Ele é o coração, né? Ele é o coração do seu parágrafo, porque é ali que você vai apresentar a sua tese. E depois você, logo em seguida, vai ter o repertório de confirmação, comprovação e embasamento dessa tese argumentativa. Aí sim você vai argumentar, né? Trazer a argumentação crítica, que é a produtividade desse repertório, e você vai trazer as estratégias argumentativas. E se você quiser uma aula de estratégias argumentativas, escreve aí para mim, tá? A gente tem mais aulas sobre o desenvolvimento. Então, você tem as estratégias argumentativas e depois o fechamento, né? A conclusão do seu parágrafo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nessa redação do Ronei Coelho, que eu já apresentei também em sala de aula, que tirou 1000 agora, né, no Enem de 2023. Então, esse aqui é a redação do candidato. Claro que isso aqui não é o espelho ainda, tá? É o que o candidato disponibilizou nas suas redes sociais, tá? É o rascunho dele. Então, vamos lá. A função de cada parte do tópico frasal. Primeiro, estou iniciando o D1 ou D2, né? Então, o tópico frasal vai ali iniciar a sua argumentação e a gente vai começar com o operador argumentativo. O que é um operador argumentativo? É o responsável pela conexão entre o parágrafo novo e o anterior. No caso do D1, eu vou fazer a conexão entre a introdução e o D1. Certo? Então, essa é a função do nosso operador argumentativo. Depois, eu tenho o marcador de opinião, que evidencia o termo que virá à frente, né? A tese ou o tema, dando uma maior ênfase. Então, você tem ali o seu marcador de opinião, olha aí a criticidade, e depois, sim, você apresenta a tese e o tema, tá? O que é a tese? É a opinião crítica sobre o tema, né? O que você vai desenvolver, e o assunto, né? A temática é o assunto, é a frase temática ali, você pode trazer algumas palavras do tema, sinônimos da palavra do tema, enfim. Mas, basicamente, é isso, gente. Tópico frasal é onde você apresenta a sua tese, você vai apresentar aquilo que você vai desenvolver, né, no seu parágrafo, tá? Então, é um abre-alas no seu desenvolvimento. Então, é lá que você anuncia, ó, eu vou falar sobre isso.
Tá? Então, você apresenta, mas tem uma estrutura. Então, você tem o operador argumentativo, você tem seu marcador de opinião, e você linka essa, né, essa tese, essa sua opinião, ao tema. Lembra que o tema é o que manda na tua redação. Tudo bem que é a tese que está mandando ali nesse momento no seu D1 ou seu D2, né? Então, é a tese que vai encaminhar a discussão, mas é tudo atrelado ao tema da redação. Então, o tema é o que manda no pedaço, então você tem que trazer palavras do tema. Tá bom, lindinhos? Então, vamos continuar. Vamos no exemplo de tópico frasal aqui da nossa redação. Então, olha aqui, esse é o desenvolvimento do candidato, eu tenho aqui só o tópico frasal, gente, tá? Que aqui, deixa eu ver, termina bem aqui, né? Uma linha um pouquinho. Então, em primeiro âmbito, é válido perceber o panorama de assimetria social como fator potencializador da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Prof, vamos analisar isso? Vamos, tá aqui, tá? Então, entenda melhor o que é o primeiro, né, momento. Em primeiro âmbito, seria o operador argumentativo, mas aí uma ressalva aqui. Em primeiro âmbito, não é pela banca um operador argumentativo, tá? Mas nem por isso o candidato perdeu o ponto. Lembre-se que esse candidato tirou 1.000. Ele vai ter um operador argumentativo no D2 e ele vai ter um operador argumentativo lá na conclusão. Então, ele fez o mínimo que a banca pediu, que foram 2, né, operadores argumentativos no início dos parágrafos. Então, ele vai fazer isso no D2 e vai fazer lá na conclusão. Então, tá direitinho, tá? A questão da C4 aí, em relação aos operadores, e daqui a pouco sobre os conectivos, está tudo tranquilo, tá bom? Então, prof, posso usar em primeiro âmbito? Pode. Eu não aconselho muito, tá? Eu gosto muito que os meus alunos já comecem com o operador mesmo, tipo, diante desse cenário, né, diante dessa conjuntura, então, já é operador. Aqui em primeiro âmbito não é, mas não perde ponto. Aí o marcador de opinião. É válido perceber o panorama, tá? Qual é a tese? Cadê? É válido perceber o panorama da assimetria social, né, como fator potencializador, ainda em, né, o marcador de opinião. Então, a assimetria social é a tese dele, né, o ponto que ele vai explicar, e aqui a temática, né, da invisibilidade no trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, e aqui interessante que o Rony traz todas essas palavras do tema, ele não tem medo, ele traz todinho, então o menino escreveu bem pequenininho, ele não trouxe uma palavra ou outra, ele trouxe toda a palavra, né, todas as palavras-chave do tema e colocou ali, apresentando tema, tese, aí trouxe, né, o seu marcador de opinião, né, vai perceber o panorama, enfim, e trouxe ali uma abertura em primeiro âmbito que, apesar de não ser operador argumentativo, tá, ele não perdeu o ponto. Então, vamos aqui sobre o operador argumentativo. É obrigatório? Quais são os melhores? Você tem que usar? Sim, a C4 exige, tá? A C4 trabalha com essa questão aí dos operadores, dos conectivos, tá? E outras situações, né? Palavras repetidas, tá? Essa questão dos elementos tá aqui, tá? São os elementos linguísticos responsáveis por evidenciar as relações e estratégias argumentativas. Então, a banca, sim, exige os operadores, tá? Geralmente são representados por conectivos, como preposição e conjunção, e quando empregados corretamente, evidenciam a fluidez do texto e a coerência das ideias, tá bom? Então, vamos lá. No desenvolvimento 1, aquilo que eu falei ainda agora, quais são os mais adequados, né? Quais são as minhas sugestões? Então, nesse momento, o corretor não espera encontrar operadores, tá? Porque não é obrigatório. Mas, caso queira utilizar, então você pode usar nessa perspectiva, nesse contexto relativo a, sobre esse viés pode se apontar, enfim, esses são os operadores. Lembra que o Ronei não utilizou e ganhou 1.000, tá? Então, não é esperado. Mas eu indico. O D2 já precisa, tá? Então, o desenvolvimento agora, o D2, precisa desse operador argumentativo. Então, lembra, o tópico frasal do desenvolvimento 2 está sob vigilância do corretor e ele espera encontrar um ótimo operador argumentativo. Para você receber nota máxima, você tem que ter um operador no D2. Então, ademais, outro sim, consequentemente, paralelamente. E em segundo lugar, sim, você pode usar, tá bom? Vamos agora aos conectivos. Olha que aula interessante, né? Não apenas tópico frasal, mas eu estou te dando outras dicas aqui. Quais os melhores para usar? Gente, olha que presentão para vocês. Lá no desenvolvimento, quando você sai, né? A gente está falando da técnica do sanduíche, então você tem o tópico frasal e logo depois você vai trazer, né, o seu repertório de comprovação da sua tese. Lembra que tópico frasal, você apresenta a tese e o tema. Como é que você faz essa passagem, né? De tópico frasal para apresentar o seu repertório?
Olha, para entender essa lógica, pode-se mencionar, aí você vem com o filósofo, na teoria tal, o livro tal, o conceito tal, tá? Com efeito, para a confirmação do raciocínio apresentado, importante quem, né? Quem é o ilustre que você vai trazer? Nesse aspecto, a teoria, então, gente, está aqui, maravilhoso para vocês. Então, depois baixa esse material, né, que eu vou deixar disponibilizado, para vocês fazerem a passagem do tópico frasal para a apresentação do repertório. Então, você está saindo ali do pão para ir para o recheio do sanduíche. Então, continuando. Ah, prof, eu já apresentei o repertório. E agora? Agora vem a argumentação, vem o momento da produtividade desse repertório, em que você vai trazer a sua argumentação mais forte, né? Aí, o que acontece? Como é que eu faço essa passagem? Mais uma vez. Então, eu trago algumas, né? Algumas frases, né, alguns repertórios de conectivos que vocês podem fazer isso, que vocês podem utilizar para fazer essa passagem. Então, eu tenho exatamente nessa conjuntura que se insere. Nesse sentido, por essa ótica, ao analisar sobre essa lógica, enfim, gente, isso aqui a lista. E tem mais, tá? É óbvio que aqui a gente está fazendo, né, a projeção de 3, 4 períodos, mas o desenvolvimento pode ter mais, que a gente vai ver aí do Roney. Então, fechamento, sob essa perspectiva, sendo assim, nesse sentido, fica claro, então, assim, em suma, enfim, eu estou ali encerrando a discussão, tá bom? E eu vou fazer a retomada de tema e tese. Então, esses são os conectivos mais adequados. Então, vamos agora ao exemplo realmente do tópico frasal, como é que aconteceu, né, no caso aqui da redação nota 1000, mas relembrando a estrutura, eu tenho tópico frasal, que começa com operador argumentativo, eu vou trazer tema e tese. Depois, eu vou comprovar isso, eu vou trazer um repertório de comprovação dessa tese. Qualquer coisa também me pede aí, se você estiver interessado, de uma aula só de repertório para comprovação de teses, tá? Aí você vai trazer o argumento, né, de atualidade, você vai aprofundar a discussão, que eu chamo isso de aprofundamento da discussão, em que você vai tornar esse repertório produtivo e, finalmente, o fechamento do parágrafo, onde você vai trazer de novo, você vai fazer o circuito da tese, que eu chamo, onde você vai trazer novamente essa tese, tá? Por isso que é circuito da tese. Ela abre a discussão no parágrafo e você fecha com ela, tá? Óbvio que você vai trazer sinônimos, tá bom, lindinhos? Então, vamos lá, o desenvolvimento. Eu tenho o tópico frasal, aqui eu tenho o repertório, e aqui eu tenho a parte de aprofundamento, né, essa parte bem, bem grandona, mas eu tenho aqui tudo separadinho para vocês, e o fechamento, tá? Então, vamos ver o nosso tópico frasal, tá? Que ele começa em primeiro âmbito, é válido perceber o panorama de assimetria social como fator potencializador da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, tá? Então, tá aqui, né, o que ele abre. E logo em seguida vamos ao nosso repertório, tá? Então ele está trazendo tema e tese, né, gente? A gente até analisou esse tópico frasal que ele traz o tema assimetria lá social. Vamos ver qual o repertório maravilhoso. Então já anota aí esse repertório fantástico. Segundo Ariano Suassuna, ilustre pensador brasileiro, o território nacional está dividido em 2 países distintos, o dos privilegiados e o dos despossuídos. Sob essa lógica, o autor faz um alerta a respeito da desigualdade de renda, de oportunidades e de acesso à informação vigente no Brasil. Então, tá aqui, ele realmente traz aí a tese de novo, né, que ele coloca lá na introdução dele, que eu não coloquei a introdução para vocês, mas ele coloca essa desigualdade de acesso à informação, tá? E aqui no repertório ele já anuncia isso, né, que o Ariano Suassuna, ele comprova que existe no país, né, devido, né, esses 2 países, a divisão em 2 países distintos, que tem realmente um grupo que não tem acesso à informação, tá? Devido a essa desigualdade. Aí vamos ao período 3, né, o terceiro período, que é aquela passagem do repertório para a produtividade. E o que é a técnica que ele fez? Qual é a estratégia? Lembra? Agora eu vou trazer as estratégias argumentativas. E ele faz, assim, ele dá um show, esse menino. Que ele traz o aprofundamento, ele vai trazer agora quem sofre com o problema. Quem é que sofre com o problema? Então, ele vai ilustrar isso, tá? Ele vai interligar a tese ao repertório, ele vai fazer aqui a produtividade, mostrando, olha, só lindo para vocês perceberem o show que esse menino deu. Então, nesse sentido, olha a passagem, olha aqui o conectivo, nesse sentido,
parcela da população feminina, majoritariamente jovem, preta, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, padece frente à carência de informações. Ou a tese, já ligou com a tese, relacionadas a que as garantias de assistências previstas para esse setor trabalhista, linkou com o tema, né? Então, ele já linkou com tese e tema, já está dizendo quem sofre, né, com o problema, pois a explicação, pois tem dificuldade em obter meios de comunicação, exemplo, como o aparelho celular, motivo pelo custo elevado, justamente por conta da desigualdade. Olha que maravilha, que show, fantástico. Então, ele trouxe um período só para trazer quem sofre, ele ilustra, né, o grupo, né, que padece isso, né, qual é essa minoria. Então, ele explica muito bem, interliga a tese, viu, gente? Sempre interligando a tese ao tema, e exemplifica. Tá? Ele exemplifica. E continua a argumentação dele, tá? Ele continua aprofundando a argumentação e agora ele vai trazer consequências. Olha como é que ele aprofunda, como é que ele ali vai trabalhar essa argumentação. Veja, esse cenário, né? Olha aí como é que ele faz aí a passagem, né? Esse cenário que ele acabou de trazer potencializa a invisibilidade do trabalho de cuidado, tendo em vista que a desinformação, né, olha, voltando à tese, permite que muitas mulheres fiquem passivas. Olha aí a consequência disso. Fiquem passivas e inativas na busca por seus direitos. E o que eu vou ter? Ocasionando, consequentemente, explorações e jornadas de trabalho exaustivas, muitas vezes não remuneradas. Então, eu tenho, mais uma vez, um show aí de estratégia, que ele traz a consequência da consequência, que eu chamo, né? Ele traz uma consequência e traz o desdobramento dessa consequência, sempre interligado à tese e ao tema, né? Desinformação, trabalho, então ele traz as palavras do tema. E não terminou, ele poderia ter terminado, ele poderia, mas ele trouxe mais, ele aprofunda mais um pouquinho, mais um tiquinho, ele traz assim, dessa maneira, olha aqui o conectivo, gente, tudo interligado com o conectivo, esse menino deu um banho conectivo, dessa maneira, por não reconhecer a importância da assistência e da regulamentação do trabalho, que é a desinformação lá, que ele tinha explicado, né, por exemplo, muitas mulheres assumem trabalhos de cuidado sozinhas, olha a consequência aí, e na informalidade, conduta, olha aí o que isso vai acontecer, que isso vai gerar conduta que dá margem à formação de diversos problemas e exemplifica como desgastes físicos e psicológicos, dificultando assim o combate à invisibilidade do trabalho de cuidado. Ele volta ali o problema da tese dele, né, que ele colocou lá na introdução, que é difícil combater a invisibilidade do trabalho de cuidado. Gente, perfeito. Tá? E o que está faltando? Fechamento. E ele fez 6 períodos, gente, nesse desenvolvimento, que é aquilo que eu digo sempre, né? Os parágrafos de desenvolvimento podem ter de 4 a 6 períodos, que fica muito bom, mas é claro que você vai ter que fazer uma letrinha bem miudinha, porque você não tem tantas linhas assim, tá? Normalmente, eu mando deixar 8 linhas para o desenvolvimento, então você tem que encaixar aí 8, porque você tem D1 e D2, tá? E olha o fechamento dele, que fantástico, ele fez o fechamento pequenininho, tá? E perfeito. É essencial, então, a difusão de informações, que é a tese, né, sobre assistência a esse setor laboral, que é o tema. Então, ele fez retomada, sim, de tema e tese, tá? Com uma antecipação, né, a difusão de informações, né, uma antecipação aí da proposta de intervenção. E é isso, gente. Aqui a aulinha fantástica para vocês sobre a microestrutura do parágrafo, como é que funciona o parágrafo e, claro, o tópico frasal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula.